internamente não existia democracia nos Estados Unidos, já que as pessoas não tinham direito ao voto. Então, é onde eu vou discordar dele. Existia democracia, só que era restrita para um pequeno grupo de pessoas. Felipe Durante desmente o professor Roque. Será que sim? Será que ele consegue desmentir? Parece que é uma questão sobre se a China é ou não democracia. Vamos ver aqui com ele. Eu acho massa esses vídeos andando aqui. E ele, se eu entendi bem, ele é de viés comunista. Então vamos ver o que ele vai dizer. Que moram numa democracia, tudo bem com vocês, não sou eu, né? Porque eu moro na China e a China, de acordo com a Constituição do país, é a ditadura do proletariado liderada pelo Partido Comunista Chinês. Não. O conceito comunista de ditadura do proletariado é um governo no qual os burgueses, ou seja, os empresários, não têm poder. Quem tem poder são justamente os trabalhadores, tecnicamente. Que não é a democracia. Mas muitos outros países do mundo também não são, né? Como a gente bem sabe. E eu tô falando disso porque essa semana a gente fez um react aqui no canal do Rock, falando sobre os mesmos assuntos sempre, né? A tal da armadilha de Tucídides e o embate que vai acontecer entre China e Estados Unidos, que é a potência em queda contra a potência em ascensão. No caso, a China é em ascensão. Tucídides era um cara da Grécia Antiga, que, se não me engano, ele escreveu sobre a queda de Atenas e a ascensão de Esparta, ou algo ao contrário. E aí houve uma guerra entre esses dois. E ele criou essa armadilha de Tucídides que, olha, sempre vai acontecer isso. E aparentemente, em 18 oportunidades que houveram na história da humanidade, aí de um estudo que o Rock citou, 14 isso aconteceu. 14 vezes o império que estava caindo atacou, entrou em guerra com o império que estava em ascensão. 4 vezes. Ou seja, que seria muito difícil quando o império deixa de ser império, passar o bastão para o outro sem ir para uma guerra. Eu acho que aqui uma das vezes que ele vai citar seria a queda do Império Inglês, que passou para os Estados Unidos, apesar que houve a Primeira e a Segunda Guerra que praticamente botaram um prego no caixão do Império Inglês. Mas não foi com uma guerra contra os Estados Unidos. Vamos ver o que ele diz aqui. Vezes não aconteceu. E numa dessas vezes ele menciona que é a ascensão dos Estados Unidos e a queda do Reino Unido no século passado. Mas é muito interessante a gente começar a entender as palavras que ele usa. Por exemplo, ele não chama de Império Britânico, ele chama de Reino Unido, porque obviamente o Império não é a democracia, né? Mas vamos conversar um pouco sobre... É interessante porque, o Reino Unido, o Império Britânico era uma democracia para os ingleses. Agora, para o resto do mundo, para as colônias deles, para os hindus, para a sua colônia na Índia, até mesmo para a sua colônia nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos era colônia, não tinha nada de democracia para eles, né? Essa foi uma das causas que os Estados Unidos realmente fez a guerra de independência contra a Inglaterra. Primeiro sobre os Estados Unidos. Então a gente está falando aí do início do século passado, né? 1900 e até 1930, 1940, que é quando o Império Britânico começa a cair. Eu já vou explicar depois o porquê. Então os Estados Unidos nessa época, eles tinham uma influência muito pesada na China, porque eles traficavam ópio aqui, eles impuseram... Estados Unidos? Não, peraí. Acho que ele confundiu o nome aqui, porque ele estava falando dos Estados Unidos. No século XIX, quem tinha uma grande influência na China era justamente a Inglaterra, que impôs à China o consumo do ópio através de duas guerras chamadas Guerras do Ópio. Mas eu acho que ele confundiu o nome. Aqui é China. China não, é Reino Unido que impôs a China. Estados desiguais. Além disso, uns anos para frente teve a guerra com a Espanha, onde eles tomam as Filipinas. Aí os Estados Unidos depois vai tomar as Filipinas. Guam, Porto Rico e mais uma outra ilha pequena que eu não me recordo. Bem mais pra frente, eles tomam o Havaí, já acho que nos anos 50, né? Contra a vontade dos havaianos. Os havaianos votaram para não ser parte dos Estados Unidos, mas não adiantou muito. Budweiser tem roupa com a diesel. Entendi nada. A cerveja já é ruim, imagina as roupas. Então, eles tinham colônias, e tem até hoje, né, porque Porto Rico é uma colônia. Porto Rico quer se separar dos Estados Unidos não deixam, porque eles não têm os mesmos direitos que as pessoas. Uma parte da população de Porto Rico quer separar, outra parte não, como ele está dizendo aqui, ele não é um estado dos Estados Unidos, poderia ser o estado 51, mas é tipo um território ultramarino dos Estados Unidos, essas coisas. Só que tem uma outra parte da população que não quer, até porque assim, por mais que não seja um estado dos Estados Unidos, é considerado uma parte que nasce lá, tem a cidadania americana. Então, muita gente não quer, porque daí pode ir para o continente, a parte maior ali dos Estados Unidos, e ganhar dinheiro, trabalhar bastante. Pessoas dos Estados Unidos. O Havaí quer se separar, não deixa. E as Filipinas conseguiram, com muita luta, se separar. E nessa época, não era todo mundo que votava nos Estados Unidos.
né? Nessa época, homens brancos adultos podiam votar, porque, claro... O século XIX era uma democracia, como foi criada a democracia, só pra gente entender. A democracia é criada em Atenas, e ela sendo criada em Atenas, ela foi criada para quem? Para homens, filhos de pais e mães atenienses, livres e maiores de 18 anos. Então, mulher não podia votar, escravos não podiam votar, estrangeiros não podiam votar, e então era restrita para praticamente 10% da população. Era melhor do que o sistema anterior? Era, porque o sistema anterior era apenas uma aristocracia, uma pequena parte da elite que governava, e o sistema antes disso era o sistema mais do que nada de reis, que eles mandavam. Então, digamos que ele foi melhorando. Beleza, tiramos o rei, agora um pequeno grupo aqui vai mandar. Ora uma aristocracia, às vezes uma oligarquia. Só para diferenciar, a oligarquia é quando governa para si mesmo, um pequeno grupo governa para si mesmo, e a aristocracia é quando governa para o bem daquela cidade. E depois chegaram à conclusão ali com Clístenes de que era necessário expandir esse direito para mais atenienses, para que todos os atenienses pudessem participar, entendendo todos os atenienses como apenas os homens maiores de 18 anos, filhos de pais e mães atenienses. E aí o resto ficou de fora. Era uma democracia, sim, mas restrita para esse pequeno grupo de pessoas. E quando foi voltaram a criar essa ideia de democracia ali no século XVIII, mais que nada no século XIX, no século XIX, começou com restrição a um pequeno grupo de pessoas. O Brasil mesmo, para você ter ideia, desde que ele foi colonizado, começou aqui a colonização portuguesa, a gente teve várias eleições no Brasil. Tinha eleições para quê? Para a Câmara Municipal, a Câmara, digamos assim, de vereadores, que coordenava as decisões ali nos pequenos municípios, mas que participava só uma oligarquia brasileira, os grandes proprietários de terra. Com o tempo, obviamente, depois que o Brasil se tornou independente, ele vai migrando isso e vai ampliando os direitos para mais pessoas, até o momento que nós chegamos na Constituição de 88, que o direito foi estendido para todos maiores de 16 anos. Mas é uma conquista a longo tempo. Isso também não exclui que seja, o modelo anterior não exclui que fosse uma democracia, não era uma democracia ampla, mas era um sistema democrático. E realmente, vários países têm esse problema. Eu sou realmente partidário que o máximo número de pessoas possa participar, mas eu acho que ele fala aqui porque o sistema chinês é o sistema no qual tem um principal partido, o Partido Comunista Chinês, tem uns outros periféricos, mas quem manda de verdade são os membros desse partido. E quem participa da política é quem está dentro desse partido. Um partido que tem mais ou menos, se eu não me equivoco, uns 2 milhões de pessoas. E aí, os demais, eles não participam diretamente da política, assim, vamos escolher quem é o presidente e tal, porque quem escolhe é tudo dentro do partido, são os membros do partido. A população, até onde eu vi, ela tem mais voz na escolha de lideranças locais, dos representantes locais ali do partido, ou os representantes que vão escolher outros representantes dentro do partido, mas ela não tem ação direta. Por isso, não seria praticamente uma democracia nos moldes da democracia liberal. Qual que é a democracia liberal? É a que nós vivemos, ou segundo alguns, teoricamente vivemos, porque já há muita gente que não está de acordo que exista realmente uma democracia no Brasil. Para mim, existe, mas é essa democracia em que todos podem participar e votar diretamente em alguém, ser eleito, é um modelo da democracia liberal. Lá seria outro modelo de governo. Claro, né? Homem branco adulto. Afro-americanos. Não eram todos os estados que podiam votar, e até hoje existem limitações, principalmente por conta de, você foi preso por tal motivo, você está devendo tal multa, você não pode votar. O LeBron James tem um projeto. Eu sou a favor de que preso não pode votar, perdeu o direito. De pagar essas multas e resolver esses pepinos para que a população negra e de minorias podem votar, porque obviamente essas leis, essas regras só se aplicam às minorias étnicas, como negros, latinos, hispânicos, nativo-americanos, que eles não querem que votem, né? E obviamente nessa época, no começo do século... Não sei se é leis diretamente para negros e hispânicos. Eu acho que acredito que é uma coisa assim, tipo, você tem multa, não pode votar, você foi preso, não pode votar. E grande parte dessa população é uma população negra e hispânica, que acaba sendo a maior parte dos, digamos, da população carcerária e todo, que tem mais problemas devido a vários outros fatores, mas
que tem dificuldade. Então, aí se acaba dizendo, então estão restringindo os direitos dessas etnias, mas não diretamente a elas, senão pela questão socioeconômica, a questão econômica delas e de delinquência também. No passado, mulher não podia votar. Tanto que as mulheres só vão poder votar depois de 1920, e os nativos americanos de 1924. Só vai ter sufrágio universal nos Estados Unidos mesmo lá para 1965. Nessa época, nos anos 20, nos 30, tinha a tal das leis Jim Crow nos Estados Unidos, que eram leis segregacionistas contra negros, porque eles nunca aceitaram o fim da escravidão, até hoje. Essas leis eram tão... É uma parte, né? Uma parte dos americanos, mas hoje eu acredito que essa parte é pequena, aumentou nos últimos anos, mas é pequena, que quer escravizar novamente os negros, tudo isso daí. Pesadas, tão agressivas, que os nazistas achavam forte demais. Tem muitos relatos de nazistas falando que as leis eram muito pesadas, né? E eles usaram isso como base para aplicar na Alemanha nazista depois. Então vamos lá. Internamente, não existia democracia nos Estados Unidos, já que as pessoas não tinham direito ao voto. Então, é onde eu vou discordar dele. Existia democracia, só que era restrita para um pequeno grupo de pessoas. Até porque onde foi criado o conceito de democracia, em Atenas, foi criado assim, para um pequeno grupo de pessoas. O que acontece é que o modelo liberal, ele pede que cada vez mais pessoas participem, o modelo de democracia liberal, e também as constantes lutas, até mesmo dos socialistas, dos comunistas, dos anarquistas, por mais participação, levou realmente que mais pessoas pudessem participar dessa democracia. Mas, por mais que ela seja restrita, ou fosse restrita a um pequeno grupo de pessoas, é uma democracia, tá? Até hoje, o candidato com mais votos nos Estados Unidos não necessariamente é eleito. A Hillary, em 2016, teve mais votos que o Trump e não venceu. Porque o modelo deles lá é do colégio eleitoral. Você importa mais ganhar nos estados do que ganhar a maioria da população, porque cada estado representa um tanto de população e se você ganha naquele estado, você leva todos os delegados. Outra hora a gente pode fazer um vídeo só explicando como funcionam as eleições nos Estados Unidos. É um modelo de eleição um pouco diferente do voto diretamente em alguém. Que democracia que é essa, né? Que a vontade do povo não é respeitada. E os Estados Unidos ainda tem, né, colônias. E, obviamente, as pessoas das colônias não têm direito a nada, né? Ou quando tem muito pouco. E nessa época, os Estados Unidos tinham um receio muito grande de ficar cercado por Europa por todos os lados. Por quê? O maior problema, não sei se os Estados Unidos têm tanta colônia assim, tirando Porto Rico, o Havaí não pode ser considerado colônia. Vamos botar o Havaí na conta, tirando Porto Rico e Havaí, qual seria outra colônia nos Estados Unidos? Eu creio que o maior problema deles é a sua mania de polícia do mundo querer se intervir em tudo quanto é lugar. Aí seria um problema maior do que esses dois lugares aí que boa parte da população nem quer deixar de ser, nem quer deixar de ser parte. Do lado do Atlântico, obviamente, tinha a Europa, né? É tipo a Guiana Francesa, ela quer continuar sendo parte do Brasil. Só brincadeira, continua. E aí nas barras? Guiana Francesa não, Guiana Brasileira. Na América Central também tinha Europa. Espanha, Holanda, França, Inglaterra, tava várias colônias ali. O Canadá no norte. E eles começaram a expandir para a Europa. Para a Ásia, para a Ásia inteira, né? Então a França a França colonizava a Indochina francesa, o Império Britânico estava em... Houve uma corrida pelas colônias, por ter terras fora da Europa para poder explorar, para tirar as matérias-primas, para ganhar dinheiro em cima dos outros lá em outros locais. Isso foi no século XIX. E aí teve aquela conferência de Berlim, onde praticamente eles dividiram o mundo e disseram, cada partezinha do mundo é de alguém aqui. É praticamente uma nova divisão depois do Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre espanhóis e portugueses. Como os espanhóis e portugueses ficaram mais fracos, no século XIX fizeram uma nova reunião, vamos redividir o mundo e vamos começar uma nova colonização ferrada e explorando muito mais, só que agora uma colonização industrial. Burma, Hong Kong, Singapura, Malásia, Índia, a Holanda estava na Indonésia, tinha europeu para tudo que é lado aqui, né? E aqui na China tinham europeus de vários países, incluindo Itália, a Rússia, Dinamarca, controlando a China de certa forma. Em 1900, os Estados Unidos propuseram... Lugar bonito esse aí, hein? A política de portas abertas, que era para evitar que acontecesse com a China o que aconteceu com a África em 1885, quando vários países europeus se juntaram em Berlim para dividir a África entre eles. Por isso que os países africanos têm um monte de fronteira que é uma linha reta. Eles literalmente dividiram isso numa mesa, estenderam um mapa e foram desenhando. E é onde o rei da Bélgica lá... E esse negócio eles depois fizeram no Oriente Médio. Pode ver que boa parte dos países do Oriente Médio também tem essa fronteira. Vamos ver se a gente... Vamos abrir o Google Maps aqui, vamos ver isso aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Google
Maps, África, e depois a gente vai no Oriente Médio. Vamos ver aqui, cadê? Vamos abrir lá o Google Maps. Oh, ficou bem na minha localização, né? Daí vocês vão descobrir exatamente onde eu moro. Olha aqui, ó. Ó, olha as linhas divisórias. Realmente, isso aqui é bem sacaninha, essas coisas aqui, ó. Os caras não pensaram muito, né? Não vamos dividir pela questão geográfica, assim, que tem algum marco geográfico para dividir o território, que é o mais comum. Um rio, montanha, nada disso. Senão, vamos dividir aí aleatoriamente, sem considerar as populações que estão dentro, vamos misturar inimigos, etnias inimigas dentro do mesmo território, tudo isso daí. Aqui no Oriente Médio fizeram algo parecido, olha aqui, ó, a linha que divide Israel do Egito, é uma linha. Aqui as linhas da Arábia Saudita e a Jordânia. Aqui a linha da Síria, olha essa linha aqui, ó, só reto. Cara, essas divisões aí que faziam, principalmente os ingleses e franceses, não tem muita lógica realmente. E aí os caras criaram um problema aqui. Aqui é mais geográfico, né? Mas isso ainda nos anos 50 que eles criaram um problema dessa região aqui da Caxemira, que é uma região que acabou, que eles saíram de lá e ficou em disputa entre o Paquistão, a Índia e a China. E por isso quase se mataram esses dias lá. Começaram uma briguinha, um atirou no outro, tal, lançaram os mísseis, um disse que derrubou o avião do outro e basicamente isso. Mas vamos lá, continuando. Vamos ver o que ele diz aí. O Leopoldo III pega o Congo para ele. Isso é uma outra conversa para um outro dia. Os Estados Unidos propõem essa política de portas abertas porque eles tinham medo e preparam um plano para atacar a Inglaterra. Sim, eles tinham um plano chamado... A mulher queria falar com ele ali, ele não deu bola pra mulher, que isso, coitada chinesa. Plano de Guerra Vermelha, que era para atacar a Inglaterra. O que tá acontecendo aqui? Peraí, gente, peraí que tá rolando um... O que é isso aqui? China Media Group? Porque vai ter o feriado... Filmagem ali. É alguma coisa importante tá acontecendo, hein? Do Barco do Dragão daqui umas 2 semanas. E tá rolando até um estúdio aqui. O que é isso aqui? Que doido. Não fazia ideia que os caras estavam instalando esse negócio. Ok. E isso aqui do lado de casa. E bonito aí, hein? Então, esse plano dos Estados Unidos consistia em atacar o Canadá e vários países colônia da Inglaterra. Lembrando, os Estados Unidos fez uma guerra contra os ingleses, principalmente os ingleses canadenses ali, invadiram o Canadá e foi quando o Canadá invadiu os Estados Unidos e queimou a Casa Branca. Eu acho que foi a única vez que a Casa Branca foi queimada, foi nessa vez aí. Terra nas Bahamas. Tanto que os Estados Unidos chegam a construir algumas bases. E agora Trump quer o Canadá novamente para ele, anexando como Estado 51. Algo que eu creio que é bem difícil de passar, mas a Groenlândia, quem sabe, hein? Imagine se os Estados Unidos tomam a Groenlândia, algo que não é difícil. Os militares na fronteira com o Canadá. Não chegou, eles não precisaram lançar esse plano porque o Hitler invade a Polônia nos anos 30, né? 1939. Então vamos lá. Os Estados Unidos, como eu falei, os Estados Unidos tinha um monte de colônia, não tinha sufrágio universal, até hoje tem um monte de problema para as pessoas votarem, até hoje 50% da população carcerária dos Estados Unidos é de pessoas negras, sendo que eles representam 13% da população, mas de acordo com o Rock isso é uma democracia. E aí a gente vai para o império onde o sol Então, no conceito de democracia, eu acredito que é uma democracia. Sim. nunca se punha, porque esse era o apelido do Império Britânico. Democracia liberal burguesa, que foi criado depois da Revolução Francesa, que os ingleses conseguiram criar na Inglaterra depois da Revolução Gloriosa. Teve vários passos ali, mas conseguiram. Eu acredito que dentro do conceito que foi criado democracia lá desde a Grécia e renovado a partir ali do século XVIII e XIX, sim, é uma democracia. Eles conquistaram 25% de toda a terra do mundo e em algum momento do dia era sol no Império Britânico, então nunca se foi. Obviamente, como era um império, as colônias não tinham direito a nada, né? Só a morrer de fome, como aconteceu com mais de 100 milhões de pessoas na Índia. Mas lá na Inglaterra, nem todo mundo podia votar. No começo do século, só homens brancos donos de terra podiam votar, então nem trabalhadores podiam. Esse processo vai melhorando com o passar dos anos. Então, daí quando você deixa só homens brancos porque praticamente só os ingleses. Não tem por que dizer brancos, porque se era só os donos de terras, estamos falando aqui só de uma pequena parte da sociedade. E aí, a gente não tem ainda, a gente tem um processo democratizante. Eu não tenho uma democracia totalmente no estilo ateniense ainda, porque a democracia se cria em Atenas quando dá para todo nascido naquelas terras homem. Então,
É a partir daí. Quando ainda está numa pequena mão, é uma democracia ou um governo apenas de uma pequena oligarquia ou aristocracia. Lá para 1940, Aí quando você estende esse direito, aqui ó, 1940, para todos os homens, nascido ali na Inglaterra, aí você tem a democracia. Estou baseando no conceito originário grego e o que vai se e aplicando ele para a atualidade ali, que o objetivo era ampliar. quando começa a Segunda Guerra Mundial, mais gente já podia votar. Mas é um processo que teve muita luta, principalmente. Mas os homens já podiam votar antes, porque no final do século XIX e início do século XX, lá na Inglaterra foi que apareceu as sufragistas querendo o direito de voto para todas as mulheres também. De comunistas, para poder ter um sufrágio universal onde mulheres podiam votar, por exemplo. É só em 1928 que todas as pessoas adultas na Inglaterra podem votar, tanto homem quanto mulher. E como eu falei, obviamente. Mas peraí. Agora vamos buscar aqui. Quero saber. Quando todos os homens puderam votar na Inglaterra? Vamos ver aqui. Há 100 anos, os britânicos conquistaram o direito ao voto. Olha aqui, ó. Ações espetaculares das sufragistas, tá? Há um século, as mulheres britânicas conquistaram o direito ao voto, tá? Em 6 de fevereiro de 1918, o parlamento britânico adotou a lei de 1918 sobre a representação popular, que fez com que 8 milhões de mulheres com mais de 30 anos fossem inscritas no registro eleitoral. Foi preciso esperar, no entanto, 10 anos para que as mulheres pudessem votar aos 21 anos, como faziam os homens. Então, os homens já votavam. Em 1918, quando foi dado o direito das mulheres votar, foi dado, não foi conquistado, né? Porque ninguém deu nenhum direito. O direito se conquista e não se dá, praticamente isso. Beleza, aí eu queria saber quando os homens começaram a poder votar aqui. A Nova Zelândia, bota o resto do mundo, né? A Suíça foi um dos últimos países que as mulheres puderam ter direito, conquistaram o direito ao voto, que foi lá por 1970, 80, uma coisa assim. Mas é sufrágio masculino. Vamos ver se o Wikipedia traz isso aqui. Mulheres, tá. Em 1789, a França revolucionária adotou a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão. Embora de curta duração, a Convenção Nacional foi eleita por todos os homens em 1792 e já tinha aqui o direito, tinha uma mulher, poxa, esqueci o nome dela aqui, uma pena, mas que ela fez uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã. Vamos botar o nome da mulher aqui, ó. Declaração, só que ela foi morta, né? Não deixaram. Galera, enfim, por etapas. Então, declaração dos direitos da mulher e da cidadã. Ali, aqui, ó. Ela fez também, ela queria, não, vamos conseguir direito. Como que era o nome dessa mulher? Vamos abrir aqui, ver se a gente encontra aqui, ó. Mary Courcy. Pronúncia em francês é outra coisa, não sei. Então, ela fez o direito, justamente a Declaração da Mulher e da Cidadã, também para dar direito para todas as mulheres na Revolução Francesa, mas consegui, que é bom, não deu, né? Daí mataram a mulher, tudo isso daí. E não deu certo, mas tinha aqui, ó, a mulher nasce livre, tem os mesmos direitos do homem, as distinções sociais só pode ser baseada no interesse comum, tudo. Podemos dizer que aqui surge um movimento sufragista organizado feminino. E aí, qual que é a ideia essa aqui, então? É que quando eles tentavam tirar o poder do rei, né? Porque inicialmente eles não mataram o rei, eles queriam só limitar o poder do rei através de uma Constituição. Então, quem votou nisso tudo era todos os homens, porque a ideia é, vamos estabelecer um sistema em que todos possam participar, e essa aqui é o início da democracia liberal inicial, burguesa, porque foi patrocinada principalmente pelos burgueses, a Revolução Francesa, no qual tira o poder da nobreza, a ideia era tirar o poder da nobreza e justamente dar para essa nova classe nascente. Ok? Então, surge daqui. Todos os homens podem votar. Olha aqui, ó, na França. Eu queria ver lá na Inglaterra, que ele estava falando da Inglaterra, muito bem. Mas já temos o exemplo da França aqui que fica bem claro. Ó. Nos Estados Unidos, a ascensão da democracia jacksoniana, entre as décadas de 1920 e 1950, levou à aproximação do sufrágio universal masculino entre pessoas brancas em todos os estados em 1956. Nas colônias, beleza... Nas colônias, sufrágio universal tornou-se lei pela primeira vez na colônia da Austrália em 1956.
Beleza. E não falou da Inglaterra. Que triste. Era principalmente o que eu queria ver. Mas tudo bem. Aqui é só para mostrar que os homens realmente eles conseguiram esse direito na maioria dos países no século XIX. E aí sim nós temos os modelos democráticos implementado totalmente. Era uma democracia plena, completa, de todos participar? Não, mas já era uma democracia, sempre baseando no conceito e na ideia original de como surgiu a democracia em Atenas. E aqui eles estão trazendo novamente no século XIX. Lembrando, a maior parte da existência da humanidade não houve democracia. Era rei, era um rei eleito, um rei ditatorial, outro sistema, mas que mandava um pequeno grupo particularmente. Não era a maioria do povo participando. Então, aí continuemos aqui, professor. Aqui. Obviamente, o pessoal das colônias não podia votar, né? Pra vocês terem uma ideia, em Hong Kong, só 4% da população conseguia falar inglês num nível suficiente para entender leis. A grande maioria esmagadora fala só cantonês. E o chinês de Hong Kong, inclusive, é chinês tradicional, escrito, né? E as leis eram todas em inglês. Então quer dizer que a grande maioria da população era presa, eles nem sabiam por quê. Foi aplicado em Hong Kong um sistema semelhante ao apartheid da África do Sul. Lembrando, né, o apartheid foi até os anos 90. Né? E claro que numa escala muito menor, o apartheid na África do Sul foi muito, muito pior. Mas essa é a democracia que o Rock... Esse é o país que o Rock diz que era uma democracia. Eu acho que eles estão lavando tudo isso aqui, né, todo esse chão, por causa do feriado do Barco do Dragão. Porque tem umas paradas, como eu não andei aqui nos últimos dias, tem umas paradas que os caras estão construindo aqui também. Então, no podcast, o Rock fala como se, né, a Inglaterra, o Reino Unido, né, que escolhe não chamar de Império Britânico, o Reino Unido simplesmente falasse, Estados Unidos, não quero mais ser potência, pode pegar. Sendo que isso não é verdade, né? O que acontece é a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial vem, acaba com o dinheiro do Império Britânico, sempre houveram movimentos de resistência nas colônias. Da Primeira Guerra Mundial já começou o Império Britânico começou a capengar, mas a Segunda Guerra Mundial foi lá e colocou o prego no caixão, acabou, só vez britânicos, eles ainda, hoje em dia, ainda querem manter parte dessa glória, mas acabou. Colônias. E depois de 1945, existe um movimento descolonial muito grande pelo mundo. Assim, tanto que quase toda semana um país celebra a independência do Império Britânico. Então, esse movimento é interessante, né? Porque, por mais que foi um movimento assim para descolonização, foi justamente também incentivado pela União Soviética. Muita gente incentivando, por isso boa parte desses países também vão se tornar países socialistas, para justamente ajudar a quebrar a galera do Ocidente. E como os ingleses não conseguiam mais manter as suas colônias, acabaram cedendo, os franceses também. Alguns dos Estados Unidos tentou ajudar, como foi o caso do Vietnã, não deu certo, levou um pau lá também. E realmente foi um processo de descolonização. Significa que se tornaram democracia esses países? Não. Alguns deles, boa parte deles, passou a ser ditaduras, depois de várias guerras civis internamente. A Índia, Malásia, Singapura, Burma, Hong Kong em 97, vários outros países vão se livrando do jugo imperialista, né? Então não, eles não eram uma democracia. No máximo, assim, com um esforço muito grande, eles eram uma democracia dentro do país deles. Então, é exatamente isso. Era uma democracia, sim. Era uma democracia. Mas internamente, para fora, era um império ditatorial com poder de fogo e não obedece, acabou. Para poucas pessoas. Pô, tem até um telão gigante aqui. Como foi sempre inventado o conceito de democracia. O ateniense, a Atena dava um pau na galera, brigava tudo, mas era democracia para si. Vai ser grande o negócio, só que eu não vou estar aqui, né, pra ver. Tem toda a estrutura que os caras estão construindo. Todo dia tem treino. Todo dia os caras estão aqui treinando. Deixa o cara do meio passar aqui, peraí. Deixa eu mostrar pra vocês os barcos. Chama Barco do Dragão porque a cabeça do barco tem um dragão. Bonito, legal o barco. Os caras estão botando os barcos na água, porque tem que deixar na água para absorver a umidade. Às vezes eles botam aqui para afundar e deixar ali afundado. Vamos lá? Se botar no sol, empena tudo. Fica tudo empenado. Então não foi da forma como o Rock explicou, porque isso não aconteceu. Talvez, se não tivesse acontecido a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tivessem partido para cima ou da Alemanha, ou do Japão, ou da Inglaterra, porque eles tinham esses 3 planos de ataque para esses 3 países. Obviamente não dá para saber, eu não sou o cara que fica conjecturando coisa ao contrário do Rock. Mas o que a gente sabe é, o Império Britânico caiu e os Estados Unidos ascendeu. Porque na Segunda Guerra Mundial os caras pegaram pesado em industrialização, produziram um monte. O mundo inteiro ficou devendo para eles, não o mundo inteiro, mas muita gente ficou devendo. A Europa inteira ficou devendo para os Estados Unidos e eles vão lá por quê? Bom, eles vão estar vendendo arma fiada para a Europa praticamente. Vão estar enviando comida fiada para a Europa também. E depois eles vão lá, através do Plano Marshall, termina a Segunda Guerra Mundial, vão colocar dinheiro na Europa
para que ela se reconstrua e também não caia nas garras do socialismo soviético. Eles ajudam na reconstrução de vários. O Brasil também foi um dos países que eles ficaram devendo bastante à Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Depois de dever primeiramente para os Estados Unidos, o segundo país que eles mais deviam era o Brasil e depois a Argentina. Países da Europa, Japão. A gente conseguiu quebrar esse dinheiro que a gente tinha de crédito, né? Rapidinho. Coreia do Sul. Japão e Coreia do Sul são semicolônia dos Estados Unidos até hoje. E japoneses e sul-coreanos falam isso. Então não foi. Semicolônias. Colônia não, mas semicolônias talvez, porque exército próprio eles têm dificuldade de ter, justamente pela imposição dos Estados Unidos, principalmente os japoneses. Restrição a várias coisas que ainda impõe os Estados Unidos. A Alemanha mesmo estava restrita a ter um exército próprio, agora que meio que foi liberado eles ter, porque os Estados Unidos não quer custear mais a proteção da Alemanha, está incentivando para que eles refaçam um exército, tanto a Europa também. Assim, nossa, né? Duas democracias tal, acabaram. Não, gente, isso nunca aconteceu. O que acontece é que o Império Britânico acabou. Eles não tinham condição de manter o próprio Império, muito menos de bater de frente com os Estados Unidos. Agora, vai acontecer alguma coisa entre... Eu acho que ele está criticando também aqui um conceito do Rock, é que democracias não se brigam entre si. De forma geral, realmente é difícil. Acontece. É difícil, realmente. Qual seria o exemplo de duas democracias se brigando? Não lembro. Realmente não lembro. Se você lembra aí de exemplo de duas democracias se brigando, entrando em uma guerra diretamente, coloque aí. Mas tenho dificuldade de lembrar que dois sistemas democráticos brigando. Que coisa, né? Então, talvez tenha razão o conceito do Rock aqui. Mas é claro que esses países eram democracias internamente para si. Para fora, para outros países, não é democracia. Quando os Estados Unidos invadem o Afeganistão, não é uma democracia. Quando invade o Iraque também. Até eles tentam criar um sistema democrático capacho deles lá também, que daí não é um sistema que funciona muito, não vai funcionar muito bem. E aí deu o que deu, né? O Iraque criou praticamente o Estado Islâmico e até hoje tem dificuldade em um governo lá se manter democrático realmente. E o Afeganistão, os talibãs tomaram tudo novamente e meteram o pé na bunda dos americanos, que saíram de lá com o rabo entre as pernas. Entre a China e os Estados Unidos, é difícil saber. É difícil prever, porque os Estados Unidos são hoje um país fascista, que prende... Então, eu tenho uma dificuldade com os comunistas nessa parte aqui, muito grande, porque eles acabam acusando todo mundo praticamente que não é de esquerda, de fascista, tá? É difícil eles achar alguém de direita que praticamente não é fascista. Eles acreditam que quem é esquerda, que eles vão chamar de direita, é de fascista. Aí, complicado. Que os Estados Unidos está passando por um momento mais autoritário? Está passando, mas fascista? Não dá. Não é. Pessoas, cidadão do próprio país, simplesmente por dizer que estava acontecendo um genocídio na Palestina. São um país perigoso, que justamente é uma potência que está em queda. E se eles ficarem desesperados, eles podem simplesmente largar uma guerra aí por causa de Taiwan. A questão é, será que os Estados Unidos está em queda realmente ou está passando por um momento de transição? Alguém poderia falar assim, quando olhasse para o Império Romano, dizendo, está acabando o período mais participativo, entre aspas, mais democráticos do Império Romano, ali quando César sobe ao poder e pega vários das leis e vários, digamos, dos costumes romanos e os transforma. Por exemplo, lá em Roma tinha um costume ali político de que durante uma época de crise você colocava alguém como poder supremo, o ditador, que era chamado de ditador, era colocado pelo Senado. Roma era controlada justamente por essa oligarquia, às vezes a aristocracia, que era o Senado, e eles colocavam essa pessoa durante 6 meses para resolver esse problema de crises, de forma com poder quase praticamente ilimitado. Depois de 6 meses ela perdia o poder, devolvia para o Senado, para os cônsules e estava resolvido. O César vai pegar esse poder e vai concentrar nele e vai expandir ele para 10 anos. Depois vai dar vários direitos de ele poder se reeleger para isso daí e tudo mais. Então, será que a gente não está passando por um momento de transição também? Porque Roma vai deixar de ser república justamente com César e vai passar a ser um império justamente com César, que ele não vai se dizer imperador, mas o seu sobrinho, que vai herdar todos os seus ganhos políticos, vai se declarar o primeiro imperador
Caio Otávio Augusto César. Será que os Estados Unidos estaria passando por isso? Porque assim como Roma foi desafiada por Cartago, que era uma grande potência, quem sabe a China seria essa grande potência desafiando os Estados Unidos. E Roma foi desafiada várias vezes. E Estados Unidos também foi várias vezes. A União Soviética tentou praticamente por 50 anos e não conseguiu. E agora seria a vez da China. Vamos ver, né? É interessante. Eu espero que a gente aqui no Brasil possa lucrar com a briga. Isso é importante, porque quando teve a briga entre Estados Unidos e Alemanha, a gente lucrou e aí foi que o Brasil construiu suas indústrias a partir do lucro disso daí, de pressionar um lado, se aliar a um lado, mas tendo ganhos que a gente se aliou aos americanos, mas a gente teve ganhos de que eles tiveram que transferir tecnologia industrial para a gente e botar dinheiro para construir o sistema industrial ainda. Senão a gente seria um país totalmente agrário. Claro que nossa indústria hoje não é forte, nossa indústria está diminuindo, mas foi um grande ganho para a população brasileira, para a sociedade brasileira, e espero que a gente volte a crescer com essa indústria. A gente poderia ganhar nisso daí, falando para os Estados Unidos, vocês não querem fábrica na China? Coloca aqui no Brasil. Aqui é mais barato do que nos Estados Unidos para produzir realmente. Transfira um pouco dessa tecnologia para a gente e incentive aqui, país irmão na América tal. E se os Estados Unidos não quiser, venham os chineses, tragam suas fábricas, tragam aqui. Mas sempre transferindo tecnologia para a gente não ser só explorado aqui também, né? Como todo mundo sabe, eles não estão nem aí para taiwaneses, assim como eles não estão para ucranianos, eles não se importam. Peraí, não é a declaração oficial do governo chinês. Ele já disse que eles querem anexar Taiwan novamente dentro da política chinesa, baixo o controle chinês, igual eles fizeram com Hong Kong, porque eles acreditam que Taiwan é parte incontestável da China. Eles fazem uma pressão danada e até um boicote aos países que não reconhecem isso daí. O negócio é acabar com a China, de alguma forma, e ficar rico no processo, né? Então é por isso que é perigoso. Porque a potência que está caindo e eles podem ficar desesperados e resolver atacar a China por algum motivo qualquer. Aí, interessante. Os Estados Unidos quer proteger a China quer proteger a Taiwan, porque realmente ele não quer deixar a China tomar, e também porque o centro hoje tecnológico está em Taiwan, não é na China nem no Japão. Hoje, a tecnologia dos melhores chips mais avançados para se usar computador, carro e armamentos e tudo mais, quem produz é a TSMC de Taiwan. E nos Estados Unidos eles ainda não estão conseguindo produzir essa tecnologia. E nem na China. A China só tem esse investimento pesado em defesa porque tem a ameaça dos Estados Unidos. Toda semana tem navio de guerra dos Estados Unidos aqui no Mar do Sul da China ou no Mar Amarelo. Toda semana tem navio espião dos Estados Unidos perto da zona de espaço aéreo chinês. Toda semana, gente. Imagina se fosse o contrário. Imagina se fosse a China metendo submarino lá no Golfo do México. Não é Golfo da América, tá? É Golfo do México. Ou navio de guerra lá perto de San Diego, São Francisco. Imagina o desespero que ia ser. Os Estados Unidos faz isso direto. A Inglaterra faz isso. O Canadá faz isso. A Austrália faz isso. Porque são os países brancos ricos, colonizadores, que acham que têm o direito de controlar o mundo, né? Então, esse para mim é o meu maior receio de que eles não vão cair sem atirar, sabe? Estados Unidos se crê a polícia do mundo e fica ali monitorando, porque ele quer controlar as áreas no Mar do Sul da China, que a China fala que é dela e tem pretensão de tomar realmente. E os Estados Unidos quer manter seu apoio ali, o Japão e a Taiwan e os países que ele apoia ali. Vai dar certo? Não sei. Vamos ver. Talvez realmente estoure uma guerra entre a China e os Estados Unidos. Mas que os Estados Unidos não vai perder, digamos. Os Estados Unidos tem mais de 700 bases espalhadas pelo mundo. Ele vai deixar isso de uma hora para outra? Ele vai deixar de controlar o mundo de uma hora para outra? Obviamente que não. Só que hoje, como eles estão ficando para trás na industrialização, estão ficando para trás em armamento, vai ser muito difícil. Porque eles não têm como produzir mais armamentos sem matéria-prima chinesa, sem metais raras, sem eletrônicos. Tem muita coisa que eles não conseguem mais fazer. Eu tô cansado, tô com os braços cansados, saí da academia, fui gravar vídeo. E aí, fica com o braço levantado aqui, segurando a câmera, muito tempo cansado. Então, gente, é isso aí, era mais ou menos sobre isso que eu queria falar. Porque não, né? Os Estados Unidos e o Império Britânico não eram democracias. Até hoje, os Estados Unidos não é uma democracia. Eu discordo dele. Eu acho que é democracia. Não sei o que vocês acham aí. Coloquem aí nos comentários. Eu, baseando historicamente, sociologicamente, no que foi a democracia ateniense e
a recomposição, tentar trazer essa democracia novamente, que nasceu lá em Atenas, para hoje em dia, ela é uma democracia. Muitas vezes foi uma democracia ampla de participação de toda a população? Não, mas isso não fez com que deixasse de ser uma democracia. O Brasil era uma democracia ali depois que tirou o império? Era. Toda a população participava? Obviamente que não. Era a república ali do chamado comumente do café com leite, mas quem mandava de fato eram as oligarquias, o voto era de cabresto, tudo isso. Depois o Brasil vai ser uma democracia ampla ali com Juscelino Kubitschek, naquele período ali entre a ditadura do Vargas e a ditadura militar. Vai ser ampla. Todos podiam participar? Não. Analfabetos não podiam participar, não podiam votar. Mas já era uma democracia. E aí, o que você acha? Ele deu a opinião dele aqui, contrapondo o Rock. Não vi o vídeo do Rock sobre isso aí, mas eu acredito que nessa questão de que os países eram uma democracia internamente, invadiam o outro e eram imperialistas para outros, não desqualifica que internamente eles eram uma democracia. Agora, para os outros países onde eles colonizavam, era democrático? Obviamente que não. Aí. E a China, não podemos dizer que é uma democracia. Não é uma democracia. É outro modelo de governo. Pode alguns chamarem de ditadura de um partido. Então, sim, ditadura de um partido único, que seria do Partido Comunista. Mas ou podemos dizer que é outro modelo de governo, que tem uma participação popular diferente. Também pode ser. Mas que é uma democracia liberal nos moldes que foi criada, planejada depois da Revolução Francesa, baseando-se na origem da democracia, como foi em Atenas, a China não é. Isso aí fica bem claro. E aí, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Sou o professor aqui, Gessé Santiago, de algum local deste grande Brasilzão. E aqui a gente não tem ideologia nem político de estimação.